Olá, estudantes. Aqui quem fala é o professor Cleiton, leciono Geografia e História na Rede Municipal de Garanhuns, professor também da Rede Estadual de Pernambuco, na qual estou na função de educador de apoio. Nossa aula de hoje será sobre o período regencial. Começamos a falar do período regencial, indicando que Dom Pedro, em 7 de abril de 1831, renunciou em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, de apenas 5 anos, sendo que ele só poderia assumir o poder com 18 anos, se iniciando a partir daí o período regencial, que duraria mais de 9 anos, de abril de 1831 a julho de 1840. Isso é um período da história, onde teoricamente o país ficou sem governante, e aí teve o poder dos regentes, que fizeram o papel do líder político do país, e aí sobre esse período é que a gente vai conversar um pouquinho agora. Então, a palavra regente, o regente é simplesmente o encarregado de governar no lugar do imperador, no caso do Brasil, certo? Lembrando, gente, que a diferença de império para reino, império é um território grande, no caso do Brasil. Então, o Brasil tem um imperador por conta do tamanho do seu território, certo? Portugal tinha rei porque o território de Portugal é pequeno, é um pouco maior do que o estado de Pernambuco, e aí, no caso lá, por ser um território pequeno, então se dizia que Portugal tinha rei, tá certo? Então, de reino para império, não difere o tamanho do território, tá certo? E aí, gente, nesse período, nós temos esses destaques como ponto de vista do governo, Então, inicialmente nós tivemos uma regência trina provisória, Trina, ela vem de 3, então eram 3 regentes que provisoriamente ficaram governando o país entre abril e junho de 1831, até que fosse eleito, escolhidos os outros nomes que iriam ficarem de forma definitiva. Então tivemos aí a regência trina permanente, essa que foi de junho de 1831 a outubro de 1834, e aí esse foi o primeiro formato, Quando nesse período tem um ato, que ele extingue a regência trina e passa a ter regência una, certo? Una é única, de um homem apenas. E aí, em 1835, se inicia a regência una do padre Feijó, com duração aí pouco mais de 2 anos, de 1835 a 1837. E a regência una de Pedro de Araújo de Lima, se iniciando em 1838 e só sendo concluída quando Dom Pedro II, Pedro de Alcântara, com o título de Dom Pedro II, assume o reino no Brasil, o império, e se torna o segundo imperador do Brasil. Aí os principais atos do período regencial, a criação da Guarda Nacional. Essa Guarda Nacional ela existe até hoje, então os museus imperiais, por exemplo, quem guarda é a Guarda Nacional. Proibição de ajuntamentos noturnos nas ruas e praças, ou seja, naquele período não foi permitido que as pessoas transitassem livremente no horário noturno, apenas diurno. Anistia a todos que estivessem com processos políticos. Anistia seria aqui o sentido de perdoar, perdão, ou seja, aquelas pessoas teriam aqueles processos políticos anulados. Regulamentação do processo de regência, que proibia os regentes de fazer uso do poder moderador, lembrando aí que a Constituição de 1824, que era aquela que predominava naquele instante, indicava 4 esferas de poder, o poder executivo, que era do imperador, o poder legislativo, que era dos deputados, dos vereadores, e o poder judiciário, que era
dos juízes, e um quarto poder, que era um poder moderador, que era um poder de superpoderes, permitiria superpoderes ao imperador, e que ele poderia, por exemplo, instituir o Congresso, poderia trocar o governador na hora que quisesse, enfim. E aí, durante esse período regencial, esse poder moderador ele foi retirado, tá certo? E, por fim, né, no fim da regência trina, que tornou una, certo? Isso em 1834, essa regência ela deixa de ser feita por 3 cidadãos, e aí um único passa a governar no país, a mandar, né? E aí, gente, vamos falar agora, né? Não foi um período fácil, né? Foi um período de 9 anos, né? Um pouco mais de 9 anos, aonde Dom Pedro I foi para assumir o reino de Portugal, e aqui começou-se a preparar seu filho, Pedro de Alcântara, né, para que ele pudesse assumir o poder com os 18 anos de idade. Né? Ou seja, a ideia do período regencial era que ele durasse aí por 13 anos. Né? E aí, mas aí, nesse período, foi um período que houve revoltas em diversas partes do país, né? E as principais revoltas a gente tem aqui elencadas, né? Foi a cabanagem, a balaiagem, a sabinada, as revoltas dos malês e a guerra dos farrapos, né? Essas ocorridas em diversas partes do país, né? A motivação para que essas revoltas viessem a ocorrer era por conta da política elitista e excludente do governo, ou seja, era uma política voltada apenas para os ricos, apenas para aqueles que tinham a maior quantidade de terras, para aqueles que estavam ao lado do governo, certo? E as classes populares, os mais pobres, aumentava a pobreza ainda mais, condições de miserabilidade da população, e nesse meio tempo não se falava, por exemplo, em fim da escravidão no país, e aí, né, a sociedade excluída, o povo que não tinha voz, nem vez e nem voz, começa a se revoltar contra algumas ações, né, nomeações de governadores, né, atitudes autoritárias do governo e de seus apoiadores, e isso fez com que eclodisse essas revoltas em diversas partes do país. Né? E aí a solução achada para a volta da estabilidade política no Brasil foi a antecipação da maioridade penal de Pedro de Alcântara, que na época tinha 14 anos, com o título de Dom Pedro II, ocorrido em junho de 1940, se iniciando aí, a partir daí, o segundo reinado. Certo? Então, quando as classes políticas, né, especialmente, né, existia na época dois partidos, né, o Partido Liberal, o Partido Conservador, né, o Partido Liberal, ele prepara esse documento, essa ideia, lança, a população abraçou a ideia, gostou da ideia, e aí eles fizeram uma documentação onde o Pedro de Alcântara, com apenas 14 anos de idade, é empossado imperador do Brasil. Isso fez com que acabasse o período regencial, acalmasse os ânimos do ponto de vista das revoltas, e aí o Brasil ele começaria a caminhar tendo um governo permanente, né, e sem, como poderíamos dizer, sem tanta interferências, né, sem a questão de um regente estar aqui, passa um período, depois um outro regente. Certo, gente? Se você gostou dessa aula, né, essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou, coloque seu joinha, né, compartilhe com seus colegas. E se você também tiver gostado, coloque lá os comentários abaixo para que a gente possa melhorar.